Eu sou Anderson Martins, estamos começando mais um podcast Deve-se com Cristo. E dessa vez a cadeira ainda está vazia porque o entrevistado sou eu. Sim, de novo estou gravando sozinho aqui e a gente conversou com o pessoal envolvido aqui com o projeto e achamos interessante que nós que vamos trabalhar nele ser os primeiros a contar nossas histórias, a fazer o que a gente quer ver, que as outras pessoas sigam o nosso caminho, né? Contando suas histórias, seus testemunhos, seus projetos com Deus. E dessa vez a gente ainda está com o som um pouco ruim, eu acho que deu uma melhoradinha em relação ao vídeo passado, já deu para ter um pouco mais de experiência. Como eu tinha falado no outro vídeo, a gente iniciou. Deus deu o projeto, a gente iniciou do jeito que a gente conseguia e conforme Deus vai dando experiência, abrindo as portas, a gente vai melhorando. Como eu vou falar sobre mim, meu nome é Anderson, eu não vim de um berço necessariamente evangélico, porém eu não lembro da minha infância não sendo evangélico. Então, quando me perguntam, eu sempre falo que sim, eu sou evangélico desde criança, por mais que minha família materna seja católica, eu nunca tive muito contato. Igual às vezes o pessoal da mesma idade que eu, quando era criança, fazia catequese, eu não participei. E as memórias que eu tenho dentro da religião já é uma memória dentro de uma igreja evangélica. Então, minha carreira com Cristo inicia já dentro de uma igreja evangélica. Por mais que eu estivesse ali com muito contato com a minha família católica, fui várias vezes na missa junto com a minha avó, junto com meus tios, fui batizado, inclusive, na igreja católica, fiz o primeiro batismo, igual é de costume, né? Porque minha mãe era católica. Mas eu não tive enraizamento na religião, no catolicismo em si. Todo o meu enraizamento já foi dentro da igreja evangélica. Isso, minha memória assim, mais antiga, eu deveria ter lá meus 8 anos, mais ou menos, 7, talvez um pouco mais, minha mãe vai saber certinho a idade que eu tinha, mas a gente já ia na igreja do pastor Jornésio, na Assembleia de Deus, no Ministério de Madureira. Hoje é um mercado no lugar, tudo, mas a minha memória mais antiga da minha busca, do meu enraizamento religioso, é na igrejinha, na congregação do pastor Jornésio. Eu tenho inclusive muitas memórias muito boas com o pastor Jornésio. Ele foi alguém assim que pode-se dizer que me instruiu no início, ele me deu um caminho. Muitas coisas, muito do que eu sou hoje, do que eu procurei ser, do que eu procurei aprender, veio de instruções do pastor João Clécio. Até uma importância aí, se tiver algum pastor, algum líder ouvindo, assistindo aí, faz diferença, tá? Experiência própria, faz muita diferença orientar ali uma criança ou um adolescente. É bíblico, né? Ensina o caminho que deve andar e até na sua velhice não se desviará dele. Foi basicamente isso. Por mais que eu errei, por mais que eu tive um período fora da igreja, eu sempre me lembrava de alguma coisa, de experiências boas que eu vivi dentro da igreja. Organizando de maneira cronológica, durante esse período da minha infância, a minha adolescência foi dentro da igreja. Com o pastor Jornésio foi muitos anos. E aí foi ele que me permitiu, por exemplo, ter meu primeiro cargo. Eu tinha uns 12, 13 anos. Ele me colocou como sonoplasta. Eu assumi a responsabilidade mesmo, ia na igreja mais cedo. Tinha ensaio do início de oração, eu fazia questão de estar lá para ajudar as irmãs na cozinha. Na época tinha CD, às vezes o mais novo nem vai lembrar, não vai entender isso, mas o pessoal chegava no sonoplasta, trazendo um CDzinho assim, chegava e falava, é o 13. Você já sabia, cara, então é o hino número 3, só que depois do 10 começa os Play Black.
O pessoal que cantava aí uns 15 anos atrás vai lembrar disso. Aí nós tínhamos que ser ligeiros, porque tinha um aparelho de DVD junto com o equipamento de som. Hoje é no celular, hoje é no notebook, é via Bluetooth, mas naquela época não, era toda mesa de som, potências, igual tem hoje, só que tinha um aparelho de DVD lá no meio lá que você tinha que ser ligeiro para apertar os botãozinhos. E eu me dedicava muito àquilo. Eu realmente me apaixonei pela igreja, realmente me apaixonei pelos caminhos de Cristo naquela época. E o pastor Niclésio me levava para fazer visita, eu ia às vezes na casa dele, na salinha pastoral dele, lá na própria casa dele, e às vezes até eu era o estranho da igreja, né? Então, o estranho da escola, eu era o estranho da igreja, porque eu com 12, 13 anos, por mais que estava na fase da adolescência e tal, a minha graça era conversar sobre Bíblia, porque nos meus momentos livres, às vezes eu ia para casa do pastor, ele me dava um livro de teologia para ele ler. Eu falava, ó, esse livro aqui, leia ele aí. Ou, olha, você vê que tem aqui um DVD que chegou de fora, que era assim, não tinha internet para ninguém te mandar nada, alguém tinha que trazer o DVD para você. Chegou aqui o DVD do um pregador bom aqui, que faz missão dentro dos presídios. E eu queria ver manifestação de demônio, toda aquela coisa de igreja pentecostal dentro de presídio, dentro de centro de recuperação de dependente químico, e você estava ali junto com ele, vendo ou praticando. Aí, no decorrer da minha caminhada, eu envelheci, passei pela fase da adolescência, entrei na juventude a gente ficou um pouco mais rebelde, né? Aí vem a parte da faculdade. Quando eu terminei o terceiro ano, a gente já estava de volta, isso foi lá em Espigão, a gente já estava entre Colorado e Espigão. A gente iniciou aqui em Colorado, o pastor Jacques foi para Espigão, onde ele está até hoje, para a Catedral da Fé, pretendo visitar ele um dia. E a gente voltou para Colorado. No voltado para Colorado, a gente foi para Minas e tal, em questão de fé e religião não fez muita diferença. Só que quando eu terminei o terceiro ano, o pessoal que a gente estava congregando junto era um pouco mais velho e tal, que tinha uma visão de fé mais, não desmerecendo, vou falar do mais antigo. E aí, isso juntou com a minha rebeldia. Hoje eu falo isso, naquela época eu tinha outra visão, mas eu considerei motivo para me sair da igreja. Mas hoje eu falo que era minha rebeldia porque eu peguei a dificuldade que apareceu na minha vida e coloquei ela como motivo para ir sair da igreja. Por quê? O pessoal da igreja falou que eu não precisava fazer faculdade, que faculdade ia me afastar de Deus, que Deus ia me sustentar. Beleza. Só que eu queria fazer uma faculdade. Só que aí, na época, tinha culto, se eu não me engano, segunda, quarta, sexta e domingo na nossa igreja. E eu ia acabar faltando o segunda, quarta e sexta porque eu ia estar estudando. Eu só ia congregar no domingo. E começou uma situação que, na época, não sei se o pastor não viu, se Deus permitiu ele se ausentar um pouco para me deixar ir. É até interessante se você for ver a parábola do filho pródigo, o pai não impede o filho de ir. Então eu acho que Deus queria me permitir ir para quebrar a cara, talvez lá fora, para ele ver como que era o mundo, que não era as maravilhas que eu esperava. Aí nessa onda de vontade de experimentar o que... Simplesmente experimentar não, abrir mão da responsabilidade, basicamente. Porque eu não tinha nada que eu quisesse, porque meu pai me ensinou a não beber. Eu nunca fui uma pessoa que gostasse de andar com gente que bebia e tal. Tenho amigos que consomem bebida, mas
nunca fui alguém tendencioso a isso, a álcool, a cigarro, nunca aprendi a dançar para me envolver com festa e, na verdade, eu nunca nem gostei muito de festa muito bagunçada, muito apertado. Para mim, a qualquer momento ia acontecer algo de errado e talvez fosse eu a vítima. Então, não tinha nada no mundo que realmente importasse, eu só não queria estar dentro da igreja. Basicamente foi isso. E nessa onda de rebeldia, eu reparei que dentro da igreja nossa lá, se eu me aproximasse de algum dos meninos, dos jovens ali, que eu já participava do grupo jovem, né? Ele era mal visto pelos mais velhos, pelos outros irmãos. Eu estava ali na fase de 17, 18 anos, então eu estava atrás de uma varoa também. Mas se eu chegasse a conversar com alguma das jovens dentro da igreja, eu cheguei até a ouvir algum comentáriozinho de um de outro, que não iam deixar ela solar o hino. Ela ia ser retirada de solar o hino se tivesse algum envolvimento, se alguém ficasse sabendo que estava se envolvendo comigo, porque eu era um pecaminoso para eles, porque eu estava na faculdade, porque eu faltava muito na igreja. Eu era tipo um crente domingueiro, então eu era mal visto pelos que não faltavam. E eu peguei basicamente uma falha dos outros e falei, não, já que é assim, também não quero mais ir para a igreja. E com isso, por volta ali dos 18 anos, eu parei mesmo, não achei mais graça em igreja nenhuma. Não visitei, fui junto com a minha mãe e tal. Mas sabe aquele negócio que não te prende, não tem nada para mim aqui. Eu só não sabia naquela época que quem foi marcado por Deus algum dia não perde a marca. Você sempre vai ter uma marca por onde você for. E nisso passou o tempo, por volta dos 20 anos. Foi quando eu conheci a minha esposa, a Mônica, e você vê que não foi muito tempo, foi um intervalo de 2 anos. Graças a Deus ele não me deixou me perder mais e não deixou que minha vida fosse tirada durante esse período. Por volta ali dos 20 anos, eu vi que não tinha muito futuro não ser guiado por Deus. E depois eu e ela, a gente até comentou que os dois, no mesmo período, oravam pedindo para Deus alguém que fosse no direcionamento dele para constituir uma família, não para ter um relacionamento, era para ter uma família, sabendo que família vem dele. Então a gente foi atrás de quem institui uma família, para que instituísse uma família com nós dois, sem se conhecer no caso, né? E a gente se conheceu, a gente namorou por quase 2 anos, a gente casou, e eu lembro que logo depois que a gente casou, eu não lembro não sei até hoje qual igreja que era que tinha perto da nossa casa, mas eu via longe aquele negócio baixinho, o hino da harpa. Cara, aquilo, o Espírito Santo chega a ser estonteante o jeito que ele trabalha. Mas um hino cantado longe, talvez em alguma casa, alguma igrejinha pequena, não era coisa de igrejona. Você percebe a diferença. E eu olhava, eu ouvia aquele hino, olhava para mim mesmo, caraca, era legal, né? Um dia eu devo voltar. E aí eu comecei a pedir para Deus, hein? Eu estou querendo, mas minha esposa é de outra religião. Ela era da Igreja Apostólica da Vó Rosa, se não me engano esse é o nome, certo? Eu me conheci como Igreja Vó Rosa. Aí eu sabia que ela não ia enquadrar no costume geral de uma assembleiana. Eu pretendia voltar para a igreja pentecostal, uma igreja, esse estilo que a gente vive dentro da igreja hoje que a gente congrega, porém eu sabia que
querer não era o querer dela. E ela mesmo já tinha falado que ela tinha uma certa adversidade ali, ela tinha uma certa. Não conseguia aceitar com facilidade o estilo assembleiano de ser. Ela citava bem diretamente, porque ela tinha contato às vezes com alguns amigos, alguma coisa assim, e não se dava bem com a ideia da igreja, com o uso e costume, com a rigidez, N motivos pessoais dela. E eu falava com Deus, cara, se o Senhor não me mudar ela, ou fazer qualquer coisa aí, como é que eu volto? Não dá para ter um lar dividido. Eu preciso ir com ela. E nisso a gente entrou a pandemia, e durante a pandemia, não, foi um pouco antes da pandemia isso. Pouco antes da pandemia, a Mônica estava trabalhando com a amiga nossa, e ela iniciou o curso de teologia. Nisso a gente já tinha participado, já tinha entrado na pandemia, a gente já tinha participado de culto em casa. E a Mônica ia, ela aceitava de boa ali e tal. Aí começou o curso de teologia, a Mônica foi intimada pela patroa dela, que estava no curso. Aí ela pegou e falou, não, a gente tem que ir lá nem sempre para visitar. E nessa visita, a gente conheceu o pastor Wagner, que hoje é meu pastor. E na convivência, na busca de conhecimento, a Mônica foi envolvida pelo mesmo espírito que eu. Os dois com vontade de aprender junto, porque os dois estavam estudando junto. Nem eu sabia, nem ela sabia. Por mais que eu tinha uma afinidade muito maior com a Bíblia, por questão de chamado e tudo, mas ela me via pra gente como igual, talvez como referência para ela, porque eu ia tentar ir mais a fundo do que a maioria dos outros alunos ali. Eu tentava buscar entender mais o porquê, os praquês, ir dentro de textos originais, participando das aulas de hebraico e tal. Foi um negócio bem legal. E nisso o pastor Wagner saiu do curso para assumir a responsabilidade na Igreja Pentecostal nos últimos dias, antigo Templo da Fé. E nisso a gente ficou meio parado, sem saber o que a gente ia fazer. E aí o pastor Wagner um dia convidou a gente. Nisso a gente já se conhecia meses, né? O pastor convidou a gente veio, e a Mônica começou, não, é legal. No legal, Deus levou os dois juntos. Então, hoje, eu vejo o jeito que Deus trabalhou, tem muito mais detalhe nisso tudo, e chega, me impressiona, por mais que eu tenha vivido isso, me impressiona porque você vê que está em detalhe, e uma coisinha simples e outra, com a agir de Deus que muda, não uma história, mas várias, porque mudou a minha, a dela, da nossa filha, talvez a gente tenha mais filhos, a história deles, porque a história é completamente diferente com a gente estando aqui dentro da igreja, da gente estando fora. Então Deus não mudou uma história, mudou a minha história, e mudou várias histórias, através da nossa fé, de eu ter buscado, da Mônica ter aceitado e buscado, dos pastores por ter intercedido em oração por nós, por ter nos orientado, ter paciência para tolerar as perguntas, as caras feias. E com o decorrer da caminhada dele já aqui dentro da igreja, porque eu sempre tive convicção do chamado meu. Eu comecei a história já dentro da igreja, né? Mas até porque é a minha memória de fé mesmo. Mas a primeira vez que alguém falou, um dia você vai ser um grande pregador, foi antes da gente ir para Espigão, por volta ali dos 8, 9 anos. Meu pai me pediu para ir na casa de um amigo dele, chamar o rapaz, porque o carro tinha dado problema. Quando eu cheguei lá, na hora que eu dei um passo para dentro do quintal, assim, saiu a mãe dele.
Não tem as irmãs do coque que o povo fala que não tem problema que a oração da irmã do coque não resolva. Saiu uma dessa. A irmã do coque de joelho roxo, de tanto orar, saiu lá de dentro de casa, de dentro da casa dela, olhou para mim lá na entrada do portão dela e falou: ei, Deus mandou te dizer que você vai ser um grande pregador, não se afasta dos caminhos dele. Eu não te conheço, não sei quem você é e nem o que está fazendo aqui, mas no momento em que você pisou aqui, o Espírito Santo me incomodou lá dentro para vir te avisar isso. Eu era criança, não entendi, nem fez diferença para mim aquilo naquele momento. E só que com o passar do tempo, e mais agora recente, com o amadurecimento espiritual, sendo orientado pelo pastor e tudo, faz muita diferença, tá? Eu conheço pessoas que falam: você não precisa de um pastor, o seu pastor é Cristo. Eu queria que Cristo estivesse aqui para a gente realmente tomar um tereré junto, do lado do outro, e conversar sobre os detalhes e ter uma resposta exatamente na hora, igual foi no período que ele andou na Terra. Mas na ausência dele aqui, tendo apenas o Espírito Santo, e não apenas como diminutivo, mas sendo necessário que eu me entregue para ele, que eu vá orar e tudo, a orientação do pastor, ela realmente salva a vida. Porque não foi uma ou duas vezes que eu conversar com o pastor, eu mudei o meu posicionamento, mudei o meu ponto de vista, e mudanças positivas, que me levou a um amadurecimento, a uma busca espiritual maior. E nessa busca veio certas cobranças de Deus para que o chamado acontecesse. E eu acho que pela primeira vez fora da igreja eu vou ter que contar o sonho que deu início ao projeto Teles com Cristo. No ano passado, eu sonhei que tinha uma área, um azul redondo, com vários montinhos. E uma voz me perguntava: o que você vê? Eu falava: são meus parentes e amigos. E tinha o meu montinho, que eu tinha convicção que era o meu, e vinha como se fosse uma mão, um sopro, e retirava eles. E logo em seguida apareciam outros montinhos, montes maiores. Eles eram imponentes, era vistoso. O meu era pequenininho perto deles. E a voz perguntava novamente: e agora, o que você vê? E eu falava: esses são os reis da cidade. E o meu montinho começava a se mover de um para o outro. E a voz então dizia: vê, pois te porei como amigo de reis. E o sonho não fez o menor sentido. Eu contei com o pastor, a gente orou, discutimos um pouco sobre o assunto. Aí nesse ano, o pastor teve uma visão, uma revelação, contou pra gente, mais ou menos encaminhado com o sonho que eu tinha tido, a gente até comentou ali um tanto. E em questão assim de 3 dias depois, eu tive um outro sonho, onde eu era nomeado para liderar 15 reis. Eles eram considerados reis e grandes homens de Deus. Só que quando eu chegava lá diante deles, 5 me aceitavam como enviado de Deus, 10 não. E no sonho eles eram até meio prepotente, arrogante, que é até um fato assim, que me marcou bastante no sonho, que tinha uma moça servindo água para um dos reis, e ele meio que quase que humilha ela por causa da posição dele em relação a ela que estava servindo. E isso me indignou, eu estar lá porque Deus me mandou e não ser aceito na posição que eu deveria. E nessa indignação, eu saía do local ali, onde estavam os reis. Quando eu saía, estava acontecendo um caos em volta, porque era a função dos reis cuidar do povo, mas eles estavam preocupados com eles mesmos. E nessa preocupação com eles mesmos, estava destruindo tudo, tinha terremoto, o chão se abria e a pessoa caía,
e eu começava a ajudar as pessoas, porque eu me indignava com a situação que elas estavam. Era casas pegando fogo, casas destruindo, gritos, e em alguns trechos do sonho as pessoas falavam que eu tinha vindo para executar prodígios de Deus. Eles não me viam como um santo, eles me viam como alguém que tinha vindo através de Deus. Era Deus o Salvador, não era eu. Eu ia lá e salvava um de cair no buraco, eu entrava numa casa, dava pegando fogo e tirava a pessoa de lá. E nisso, quando eu me apresentei para os reis, eles falavam que como eu poderia ser um rei se eu nem me vestia como ele. E eu olhava para mim, era uma roupa simples, eu não me vestia realmente como eles trajavam roupas bonitas. Pega aí um pastor mais bem vestido e junta com as vestes de um rei. Seria quase isso, fica meio cafona, mas seria o auge da imponência de uma vestimenta. E a minha roupa era simples. E eu cuidava das pessoas a um ponto que o caos acabava. Então eu voltava diante dos 15 reis e chegava lá, os 10 continuavam com a sua prepotência, e eu chegava e falava que agora eu não era mais simplesmente o Anderson, agora eu também era um rei. Por mais que eu não fosse um rei entre eles, agora eu era um rei pro povo. E eu trajava uma roupa simples, mas era a roupa mais imponente que o povo tinha me dado, como gratidão por ter levado o auxílio de Deus a eles. E nisso, diante deles, eles não acreditavam em tudo, eu fazia prodígios. É até interessante que eu nem uso essa palavra no dia a dia, mas no sonho era citado direto: prodígios de Deus. Não era eu que estava fazendo. O que eu estava realizando eram feitos através do Espírito. E aí eles aceitavam e eu liderava, me tornava líder de reis. Não me entenda mal, esse sonho não é para me impor para ninguém. Até porque daí eu conversei com o pastor, a gente trabalhando o assunto do se tornar quem Deus sonhou que você fosse. Porque se Deus sonhou, projetou para a minha vida um dia liderar, eu não posso ficar quietinho sendo mais tímido do povo. Eu não posso ser o mais vergonhoso, o mais sem graça de falar. Eu não posso ser arrogante e prepotente, como eram os homens do sonho. Mas ser alguém que ajuda o próximo, sem a timidez, sem a vergonha, sem o medo de fazer a vontade de Deus, de fazer prodígios de Deus, ter fé que vai acontecer. E eu conversando com o pastor, eu peguei e falei para ele: cara, quantas pessoas têm um projeto gigantesco com Deus e se perde na timidez, se perde na pequenez. E agora, terminando a parte ali mais histórica da minha vida, mudando mais para o projeto, o que eu pretendo ser com Deus, eu peguei e falei: pastor, se o projeto de Deus na minha vida é me fazer um grande pregador, um líder, eu tenho que começar a pensar, tenho que começar a agir como um grande pregador e um líder. Então, eu preciso desenvolver projeto, eu preciso estudar mais Bíblia, eu preciso orar mais, eu preciso jejuar mais, eu preciso me dedicar mais. Porque se você só ficar parado esperando Deus realizar o projeto dele para a sua vida, às vezes o tempo passa. E foi pensando no tempo passar, no cumprimento de promessa. Tem gente até que vive naquela, quem tem promessa não morre. Mas daí às vezes a pessoa está morta no banco da igreja. Ela não morreu fisicamente, mas espiritualmente ela é só mais um dentro da igreja, porque a promessa em si passou um tempo. A promessa
Ah, mas foi Deus que prometeu, ele é fiel para cumprir. Eu falo que a variante do projeto de Deus é você. Se você não quer viver o projeto dele, salvo raras exceções, tem gente que Deus impôs a vontade sobre a vida dele, mas na maioria dos casos, você é uma variante do projeto de Deus. Se você não quer se dedicar, se você não quer viver, Deus não chega e fala, ó, esse aqui é o caminho, você é obrigado a ir. Vocês não deixam. Ah, Deus prometeu que eu ia ser usado com dom de cura, mas eu tenho vergonha de orar. Deus levanta o outro lá, e você vai ser usado com dom de cura também. Dava lá e cura para o povo que esse aqui não curou. Você vai ser salvo. Mas o projeto bonito que Deus sonhou para você, às vezes você não vive. E eu falei, pastor, cara, é triste saber que tem cantor, tem pregador, tem missionária, cantora, pregadora, que não estão florescendo, não estão, igual o nosso desenho aqui atrás, não sei se a câmera vai pegar ele inteiro, não estão crescendo para frutificar. E na maioria das vezes é uma pessoa boa, uma pessoa simples, mas que está lá quietinho no canto, não consegue sonhar o sonho de Deus, não consegue projetar a vida dela em cima do projeto de Deus, porque na Bíblia fala que a gente não é mais servo, a gente é amigo, e um amigo até melhor que um irmão. Aí você vê que Deus não quer a gente só para fechar assim, igual antigamente. Hoje é porque não tem, né? As charrete colocava aquele tapa-olho assim no cavalo, né? Deus não quer isso. Ele quer que você sonhe, projete, apresente para Ele um projeto de acordo com a vontade dEle. Ser guiado pelo Espírito Santo é isso, é ter vontade de acordo com a vontade de Deus. Orar a oração que Deus quer que você ore. Mas para isso é necessário romper, igual o pastor fala direto aqui, precisa romper. E aí eu falei para ele, vou iniciar um podcast, e por mais que eu queira chamar logo de início cada pastor de cada igreja para eles contar, porque os pastores têm uma história muito legal de fé, de caminhada com Deus, umas histórias que animam a gente. Eu falei para ele, tem tanta gente com história de fé, uma história que anima a gente, mas você está sentado no banco da igreja lá, está sentado lá, às vezes lá no fundo. Foi aí que a gente olhou, amadureceu a ideia e falou, não, o podcast 10 com Cristo, o foco principal dele tem que ser reavivar sonho, porque às vezes o projeto de Deus para a vida de um pastor era tornar ele pastor, mas para a ovelha é tornar ela alguém que ela ainda pode ser. Espero que está sendo claro, mas às vezes o pastor, ele foi projetado por Deus para ser quem ele é. Então trazer ele seria um exemplo de fé, mas trazer alguém que ainda pode viver, a gente traz uma história e um futuro para ser vivido com Deus. O pastor às vezes ele traz uma história muito bonita e projetos para o ministério dele, mas sendo pastor, sendo líder, alguém que já atingiu um patamar muito alto. Então daí a gente combinou, não, o 10 com Cristo vai ser independente de placa, vai ser independente de denominação, se é pentecostal ou não, vai ser realmente sobre Cristo, vai ser sobre um povo que Ele escolheu, que Ele sonhou, que Ele projetou alguma coisa para viver. Então a gente vai estar, foi um projeto que a gente decidiu, estar buscando pessoas que, vou usar o exemplo que eu acho mais legal, os cantores, por exemplo. Deus tem um grande chamado na minha vida, já foi revelado que eu vou ser muito usado como cantor, vou louvar e tal.
beleza, irmão, mas o que você está fazendo em prol disso? Você está ensaiando mais, buscando entender como é constituída a letra de um hino, buscando entender a melodia, orando, jejuando, pedindo para Deus uma letra que seja sua. Porque, igual eu já até citei isso aqui dentro da igreja, se Deus usou, você é chamado para ser cantor, assim como Rose Nascimento, a primeira cantora que me veio aqui na mente, que é uma cantora que todo mundo conhece. Rose Nascimento, Amara Lima, só o pessoal das antigas, né? Elas tinham chamado? Tinham, tem. Você também não tem um chamado igual elas? Tem. Então por que você também não tem o seu próprio hino? Porque você não tem a sua própria letra com Deus. Ah, mas nem todos os hinos delas são delas. Às vezes tem um escritor que é o compositor do hino que elas cantam. Beleza, mas nada te impede de criar seu hino. Davi não era cantor, nem compositor, nem compôs canções. O que te impede, tendo um chamado de cantor, de compor um hino para louvar Ele? E gera até um certo espanto, porque você vai ver muita gente com um chamado para cantor que nunca sonhou, nunca pensou em escrever o próprio hino. E a ideia do Texto com Cristo é o primeiro dos projetos, acredito eu. Eu estou em fase de preparação particular lá com o pastor, com o pessoal mais estruturado na fé, na direção da igreja, e ao mesmo tempo tentando trabalhar essa parte com o podcast para a gente não perder esses projetos de Deus, para a gente incentivar as pessoas a buscar viver a vontade de Deus. Pregadores que são chamados, principalmente o pregador tem que passar por um período de caverna para amadurecer, para entender o chamado dele. Recentemente, todo mundo deve ter visto o escândalo que aconteceu envolvendo o nome das igrejas evangélicas, e é necessário a gente trazer os sonhos à tona de maneira saudável, mas trazer eles à tona, porque alguém que às vezes entrou para viver o sonho de maneira aleatória, completamente desprovida de qualquer auxílio de um pastor, de um líder, ela ainda pode ser corrigida no caminho, mas quem desistiu e sentou no canto da estrada nunca chegou no final. Então, o projeto que Deus colocou no meu coração, a gente, igual eu falei, eu amadureci ele junto com o pastor, a gente conversou junto, eu orei, falei, apareceram aquelas dificuldadezinhas, do depois vai, até que um dia eu falei para ele, cara, se eu não começar, eu acho que eu vou ser vencido pelo depois. E justamente no projeto para salvar as pessoas do depois. Tanto que no vídeo passado eu falei que a gente ia tentar melhorar o áudio, a diferença foi pouca, mas eu falei hoje, não, eu vou lá do jeito que a gente for. Não deu para o Daniel vir hoje de novo, porém a gente vai dar uma organizadinha em agenda, ver certinho, porque não é um projeto meu. Eu acredito que isso aqui seja um projeto de Deus para reavivar os sonhos. Porque imagina você tendo 100 filhos e você projetar sonhos bonitos para cada um dos 100. Estou usando pequeno, tá? Porque é impossível que um ser humano tenha 100 filhos, né? Mas a gente sabe que Deus tem muito mais do que isso. Mas você ter 100 filhos, projetar sonhos especiais para cada um dos 100 e ver eles simplesmente não viver o sonho, não sonhar, não ter vontade. Eu vi isso já na vida cotidiana. Às vezes o pai monta, vou usar o meu exemplo, monta lá a oficina, e a oficina
sustenta a casa, paga a faculdade, às vezes uma administração, filho, paga os negócios, ou o pai projeta ter condição de pagar estudo para os filhos, mas no fundo, às vezes o pai sonha no filho herdar a oficina e crescer ela. E aí, eu conheço até um caso aqui que simplesmente não tem herdade, o ramo, que seria o ramo da família. Um filho foi para um lado, outro para o outro, e os pais já vê a velhice chegando, e todo o investimento da família, de uma vida, o que formou os filhos, sem ter futuro. Eu até conversei com eles uma vez e falou, olha, isso não fecha porque é o que a gente ainda sabe fazer, ainda dá conta na medida do possível, então a gente vai lá e abre. Até porque vender ninguém compra, por causa do valor, e fechar só para fechar, a gente continua indo lá todo dia de manhã e abrindo. E isso me dói imaginar o que Deus passa. Ver um monte de sonhos, um monte de projetos que levariam os filhos dele a viver uma vida, não estou falando financeiramente, talvez você viva financeiramente de maneira absurdamente bem, mas espiritualmente é uma vida abençoada, uma vida de caminhada com Deus, e todos esses sonhos e projetos parados no meio da estrada, porque estão esperando o ônibus de Deus passar e recolher cada um para levar para viver. Porque eles mesmos não estão dispostos a se esforçar para ir. Não estou criticando quem vai vir, não estou criticando quem está esperando. É simplesmente assim, um alerta. Verifica se você está esperando em Deus ou se você está dormindo, porque tem uma diferença entre eles. Às vezes, quando você espera, por exemplo, um ônibus na rodoviária, você já prepara, você foi para a rodoviária, você comprou a passagem, você está esperando o ônibus. Você está esperando o ônibus, por exemplo, lá para o Nordeste. Você já está calculando, a gente vai sair daqui, vamos levar X horas daqui até lá. Chegar lá, a gente vai chegar durante o dia, vai dar tempo de ir na praia, vai dar tempo de fazer isso, de comer tal coisa. Você projeta o que vai acontecer depois que o ônibus chegar. Com Deus, o esperar em Deus, para mim, se trata disso. Estou esperando, mas estou esperando orando, estou esperando me consagrando, estou esperando estudando a Bíblia, estou esperando, buscando a orientação de Deus, estou esperando, sonhando, calculando aqui. Não, Deus falou que ia me usar e eu ia ser um médico e ia trazer cura para muitos. Não, então eu vou me dedicar aos estudos para conseguir passar na faculdade de medicina, para me tornar um médico, e não estou ajudando Deus a realizar o projeto. Eu estou caminhando no mesmo sentido do projeto de Deus. Seria de maneira contrária, por exemplo, meu chamado e minha convivência com os pastores e tudo, me gera até um desapego local. Porque o pastor já me orientou, seu chamado é esse, o estilo de vida que seu chamado vai gerar é esse aqui. Você pode ser levado para outro estado, você pode ser levado para outra cidade. Essa é a vontade de Deus. Não que isso vá acontecer, mas Deus pode te levar para longe. Então, eu me estruturar e me apaixonar pela cidade, criar raízes daqui, sentir apego por tudo aqui, vai contra o projeto de Deus. Entendeu? Aí, eu até conversei uma vez com a Mônica e falei, cara, a oficina não é Colorado. O banho tosa não é Colorado. A oficina, eu recebi carta branca para prosseguir depois de ter orado. Então a oficina é eu e Deus. O banho tosa foi depois da campanha de consagração. Então o banho tosa é você e Deus. Se você estiver com Deus lá em Belo Horizonte, às vezes se abrir um banho tosa lá dá certo. Se eu estiver com Deus lá em São Paulo, abrir uma oficina lá dá certo, porque se trata do
eu e Deus, aonde Deus quiser me levar. Agora, se eu me apego, se a gente se estrutura e se apega ao local, e é aqui que Deus tem que nos honrar, a gente impõe nossa vontade contra o sonho de Deus e acaba abrindo mão de viver o projeto. Aí é nisso que entra, igual eu falei, você está descansando ou você está esperando ou você está dormindo? Porque às vezes você entrou numa tranquilidade, a igreja é legal e tudo, e aí você, não, eles me dão oportunidade, eu canto, me dão oportunidade, eu prego, me dão oportunidade, eu falo em línguas, e tá bom, aqui tá ótimo. Aí Deus, mas não era só isso, o projeto era te levar para viver algo maior. Se você se acostuma, você dorme, você para de sonhar o sonho de Deus. E então, eu espero que tenha ficado claro. Novamente, não estou julgando quem vai ser convidado, tá? Eu não estou impondo uma vontade, é apenas meu ponto de vista. Como eu falei, eu sou o primeiro entrevistado. Esse é o meu ponto de vista em relação à jornada cristã. Inclusive, você vai ver que os apóstolos tinham missão, eles tinham que ir levar o Evangelho de Cristo. Não era para eles ficar quietinho, parado no cantinho congregando, não, tá? Então, siga os passos dos que viram a Cristo. Então, esse é o meu ponto de vista, tá? Eu sou o primeiro entrevistado até esse momento. Espero que a minha história sirva de exemplo para quem às vezes está pensando em sair da igreja, colocando a culpa na igreja. Não faça isso. Muda de igreja, faz qualquer coisa, mas não sai do caminho de Deus. A resposta não está lá fora. Eu até comento que em momentos que eu estou em dúvida, é até caminho meu fazer uma busca. Vindo para a igreja, eu passo em frente à casa do pastor. Se ele não estiver parado lá na frente, eu já passo direto e vou lá vir aqui para a igreja. Porque a resposta que eu preciso está com Deus. Eu posso pegar a orientação do meu pastor, mas eu preciso que alguém me oriente de acordo com a vontade de Deus. Então minha resposta não está lá no mundo. Minha resposta não está, às vezes, com meus amigos, com meus parentes. Ela está com Deus. Então, mas me chatearam, me deram oportunidade, me excluíram. Tudo isso, todas as respostas para isso, está em Deus. Não está fora da igreja. Igual eu falei, nem que você mude de denominação, você mude de pastor, resolva um problema sem sair da presença de Deus, entendeu? E também que sirva como base para você começar a sonhar, não só como correção, mas também como despertar de sonhos. Lembra da sua mocidade, da sua infância? Quando Deus te prometeu uma coisa, Deus te deu um chamado, e verifique se você está vivendo de acordo para viver o chamado, se você está no caminho da terra prometida, porque a gente vive num mundo cotidiano, num mundo agitado, imediatista, e a gente tem que ficar esperto com a nossa vida espiritual, senão a gente acaba sendo atraído pela rotina, pela mesmice, pela tranquilidade, pelo conforto e se esquecendo da vontade de Deus. Amém? Então essa é a minha história, esse é o meu projeto, esse é o meu sonho, a minha vontade de viver com Deus, e eu espero muito que o projeto Ideias com Cristo edifique vidas, ajude a estruturar lares, reavive sonhos. A gente vai tentar dar uma melhoradinha aqui na questão dos horários para estar com o Daniel aqui junto. Daniel vindo, provavelmente a gente vai trazer daí nossas companheiras de longa data. E semana que vem provavelmente vai ser a entrevista do Daniel. Então, na próxima semana, se prepare aí que a gente já vai ter alguém de fora, um convidado, que vai estar trazendo a história pessoal deles.
porque esse é o projeto, né? A gente vai buscar alguém aí, talvez que você conheça ou não conheça. Então vocês vão conhecer alguém que está na busca, na jornada, para caminhar com Deus. E dá uma força pra gente. A gente está começando, então compartilhar, curtir, comentar, dar dica. Pode ser, não sei se você está vendo isso no Instagram, no YouTube, se algum amigo te enviou, mas pode mandar direct, comentar. A gente vai estar tentando seguir orientações, pegando exemplo de fé. Se quiser contar a sua história, talvez a gente abra aí um canalzinho assim, uma leitura de comentários ali, para contar um exemplo de fé. Às vezes tem gente que não vai conseguir participar, né? Eu e o Daniel até comentou ali que possivelmente a gente vai abrir podcast por videochamada, porque tem gente com história legal que está longe da gente. E a gente vai buscar esse povo todo, vir tentar reavivar sonho de todo mundo, porque o tempo é agora. Você vai deixar para depois a vontade de Deus? Tenta viver ela agora. Ah, mas não vai dar tempo de viver a vontade de Deus completa hoje. Mas às vezes você viveu um pouquinho mais dela hoje, que te aproxima da totalidade dela para amanhã. Então, busca Deus, que é a única maneira de você viver algo extraordinário. Amém? Então agradeço sua paciência, seu tempo, por ter me ouvido, às vezes com áudio um pouco fraco, dando eco, porque a igreja vazia dá esse efeito. E te agradeço muito por ter ficado aqui até o final do vídeo, e que Deus te abençoe grandemente.